Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dino blinda Lulinha, anulando a quebra de sigilo dele na CPI do INSS. Mas o que ninguém sabia e foi revelado pela Globo é que Mendonça já tá com o sigilo do Lulinha quebrado desde janeiro. Ele já tem todos os podres do filho do Nove Dedos. Só não queria que ninguém soubesse a carta que ele tinha na manga e revelou no momento certo para acabar com a farra dos petistas. Agora só precisamos aguardar ele soltar tudo pro povo brasileiro. O mal achou que tinha saído vitorioso, mas Mendonça foi lá e pegou os petistas de surpresa. Fica até o final para ver como os esquerdistas reagiram ao saber da notícia. E tem muito mais. Vazaram mensagens do banqueiro Vorcaro do Master xingando o Bolsonaro e elogiando o Lula, confirmando o que todos nós já imaginávamos, que ele era petista. É o seguinte, e ainda investigada do INSS manda recado ameaçador para Lula. Não cairei sozinha. Assiste comigo na íntegra. No início da noite de ontem, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, anulou a quebra de sigilos de Lulinha, que tinha sido aprovada na semana passada pela CPMI do INSS. Antes dessa decisão, isso na quarta-feira dessa semana, Dino já tinha acatado um outro pedido, que foi um pedido de anulação feito pela defesa da empresária Roberta Luchinger, que é amiga de Lulinha. E ontem, no caso, Dino estendeu essa decisão a todos que estavam nessa lista de requerimentos que tinha sido aprovado na mesma votação da CPMI, incluindo Lulinha, o filho mais velho do presidente Lula. Segundo essa decisão do ministro Flávio Dino, a CPMI vai ter que votar cada pedido de quebra de sigilo separadamente. De forma específica sobre a quebra de sigilo, quero trazer um bastidor que eu apurei ontem ainda, que é o seguinte: a gente estava aqui, na verdade, no Estúdio I, às voltas com a confusão na CPI e no INSS, sem saber da informação principal na minha avaliação, que eu vim a saber depois também durante o jornal, quando eu confirmei isso para vocês, que era o seguinte: a PF já tinha quebrado o sigilo do Lulinha. O ministro André Mendonça, que é o relator do INSS no Supremo, já tinha autorizado muito antes de toda essa discussão. Pelo menos desde janeiro já tinha essa quebra de sigilo. Nós que não sabíamos dessa informação. Por que isso é importante? Porque eu contei aqui para vocês que teve uma espécie de ruído. Vocês vão se lembrar, quando o André Mendonça ele assume o caso do Master, ele é o relator do INSS, ele também assume o caso do Master quando o Toffoli sai, em meio àquela confusão, tem aquele acordo para que ele deixe a relatoria. E aí, numa das decisões que o Mendonça deu, ele diz que a polícia, que está às voltas com a investigação, não precisa avisar ao seu superior imediato se achar alguma coisa ali, enfim, se tiver alguma informação, não precisa compartilhar. Ele é o relator e tem que ser compartilhado com ele. Muita gente estranhou aquilo, muita gente achou que tivesse algum tipo de mal-estar com o diretor-geral da Polícia Federal e que alguma desconfiança porque o diretor-geral da Polícia Federal tem ligação, tem acesso direto, na verdade, com o presidente da República. E tem mesmo, com o presidente Lula. Quando a gente trouxe essa informação da PF, muita gente ontem no Congresso com quem eu conversei dizendo, então o governo já sabia. Porque quando você olha as declarações do presidente Lula de janeiro para cá, o presidente já preparando no seu discurso uma vacina para essa investigação. Quando ele diz, se meu filho, Flávia, tiver alguma coisa, ele que explique, ele que se entenda com a justiça. É uma frase assim, ele falou numa série de entrevistas. E aí, algumas pessoas no Congresso com quem eu conversei me dizendo, então aquilo já tinha sido informado. O que eu apurei junto à polícia? É claro que o presidente já sabia que a polícia, se tivesse que avançar na investigação, ia avançar, ia para cima, como eu vi de um investigador, independentemente de quem fosse. Não tem detalhes, mas não tem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de blindagem. É claro que qualquer tipo de informação, de bastidor, pode levar as pessoas a acharem que teve algum tipo de aviso e uma tentativa de blindagem. Eu vi isso de muita gente da oposição. Aí quando eu vou apurar, as pessoas falam assim para mim na polícia, mas como? Se o sigilo foi quebrado e vocês não estavam nem sabendo. E de fato, nós não sabíamos. E quem autorizou foi o André Mendonça, que, como a gente já falou várias vezes, você tem alguns ministros do Supremo que são próximos do governo Lula, sim, e vão lá, jantam, participam, têm relação. O André Mendonça não é esse tipo de ministro, porque ele não tem relação com o presidente Lula. Ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Então, Flávia, me chamou muita atenção toda, é muita informação, eu sei, mas são peças que, se a gente junta, ajudam a montar esse quebra-cabeça sobre como está cada vez mais difícil para a turma do acordão conseguir fechar essas pontas e conseguir abafar essas investigações que estão correndo sem a ciência do topo, né? Do Congresso, na minúcia, no detalhe. Então, a CPI está achando que fez um negócio assim, nossa, que uau, descobriu Eureka, e a PF já está com isso quebrado. A Polícia Federal, esse sigilo quebrado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu abri o programa ontem dizendo, o governo vai ao Alcolumbre para pedir que o Alcolumbre revogue essa decisão da CPI. Mas a polícia já tem esses dados. E o relator é o Mendonça. Então, só para mostrar como as coisas são muito mais complexas do que parece quando a gente traz aqui, num primeiro momento, né, a quente, assim, um factual. Esse bastidor eu achei bem importante. A primeira fala do presidente Lula, da qual eu me recordo, sobre esse assunto, que a gente comentava, Flávia, 18 de dezembro. Ele diz que ninguém ficará livre de investigação no escândalo do INSS, nem mesmo seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Ele disse assim, se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Aí ele fala, se tiver Haddad, ele vai ser investigado, o Rui Costa vai ser investigado. Então, foi a primeira vez que ele fala, depois ele fala no começo do ano. Então, por que tudo isso é importante? Porque isso mostra, obviamente, a preocupação
do governo com esse tema, que agora a gente chega nesse ponto, que é a quebra de sigilo, que já estava feita antes da CPI conseguir essa aprovação ontem. André, e que obviamente o governo sabia, porque essas falas de Lula, especialmente as mais recentes, demonstram conhecimento. O ministro André Mendonça demonstrou também incômodo com questões que ele viu que integrantes do governo às vezes sabiam mais do que ele até sobre... Isso é uma apuração até que o Otávio e a Júlia trouxeram aqui a respeito daquela decisão do André Mendonça de não permitir que os investigadores compartilhassem o resultado da investigação com os superiores. Mas eu quero trazer 2 pontos aqui. Como o governo está se movimentando agora, porque é um impacto. É óbvio que uma investigação em cima do filho do presidente da República e candidato à reeleição vai impactar a eleição. Primeiro, as falas de Lula tentam trazer um reforço de que Lula é diferente de Bolsonaro. Lula não se sabe se com sucesso ou não, se terá sucesso ou não, mas tenta se descolar disso dizendo, tem uma coisa errada, tem que investigar. Vamos ver até onde isso vai. Em relação ao Alcolumbre, outro ponto que eu acho importante ressaltar aqui. Alcolumbre estava reclamando e até dando troco para o governo por se dizer perseguido pela Polícia Federal, especialmente no caso do Amapá, onde o indicado dele, lá no Fundo de Previdência do Amapá, foi alvo da Polícia Federal. Agora, existe uma conexão entre Lula, que tem um familiar, o filho, alvo da Polícia Federal neste momento, e Alcolumbre ou outros parlamentares que se sentem também alvos da Polícia Federal. Essa conexão pode voltar a aproximar Lula, Alcolumbre e o Centrão. O que importa? O sigilo do Lulinha já está quebrado pelo inquérito da PF, sim. Pelo inquérito da PF, o André Mendonça quebrou. Na justiça é o que importa, é o que vai dizer se é crime, se não tem crime, etc, etc. Mas eu também sou a favor de que a CPI tenha acesso ao sigilo de quem quer que seja, mesmo no ano eleitoral, mesmo sabendo que vai ter exploração política. Aliás, era o que mais o PT fazia quando era oposição. Então isso é do jogo político, mas que se faça dentro da lei, ou seja, analisando caso a caso e não numa votação como se fosse, quem dá mais? Um leilão, vamos, né? Não é um mercado de peixe. Otávio? Mas assim, é como a polícia tem que agir, né, Ana? Sem dúvida, tem que investigar. Assim. Esse que eu fico, a gente fala, aquelas reclamações da polícia, você pode ter algum tipo de debate, estava, não estava, investigando, sem autorização, óbvio, mas assim, as críticas não são por causa disso. As críticas não são por causa disso. O que se quer, esses grandes grupos políticos em Brasília, é que não se investigue o que possa alcançar essas lideranças, essas autoridades, Otávio. Então, por isso que eu falo assim, é esse acordo que eles estão tentando sempre, eles estão tentando o tempo todo reciclar, mas a investigação está correndo sem eles saberem. Agora vejam só o que foi publicado pela revista Oeste. Nas mensagens que a Polícia Federal pegou no celular de Vorcaro, o banqueiro xinga Bolsonaro de idiota e diz que encontro com Lula foi ótimo. Nunca falha, né, gente? Contra o Bolsonaro nunca tem uma pessoa decente. Era o que já imaginávamos. Não me surpreende Vorcaro ser um petista. E por fim, olha o que foi revelado pelo jornal da Veja. Roberta Luxinger, amiga de Lulinha e investigada nas fraudes do INSS, mandou um emissário levar um recado direto ao presidente Lula. Desesperada, exigiu proteção e avisou que não cairá sozinha. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.